Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre pronomes, tá? Pronomes são aquelas palavrinhas que substituem, principalmente o substantivo, né? Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, aqui, ó. Jennifer foi ao parque na sexta. Eu poderia substituir a palavra Jennifer pelo pronome ela. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo que eu dei, que eu coloquei aqui, que é exemplo não, né? Eu especifiquei aqui os pronomes pessoais do caso reto. São eu, tu e ele. Os pronomes, a primeira, a segunda e a terceira do singular, dos pronomes pessoais do caso reto. Além desses, nós temos nós, vós e eles, que é a versão plural dessas ali, que é a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural. Então, esses 6 pronomes pessoais nós utilizamos basicamente na conjugação dos verbos, né? Quando a gente vai conjugar um verbo, a gente utiliza esses pronomes pessoais. A gente vê muitas vezes quando a gente está trabalhando com o verbo na escola, né? Que às vezes a gente pede para conjugar. Nós não sei se nós vamos ter tempo nem condições de fazer isso nesse momento de aulas à distância, né? Trabalhar dessa forma. Nós vamos tentar trabalhar os verbos mais no nosso uso diário mesmo. Mas nós vamos, ainda assim, a gente precisa conhecer e entender o uso desses pronomes na conjugação do verbo. Porque é importante a gente entender. Por exemplo, eu vou conjugar aqui com vocês o verbo andar. Se eu fosse pedir para vocês conjugarem esse verbo no tempo presente, que lá nós vamos ter outro vídeo ainda essa semana falando sobre verbo, só sobre verbo, eu ia falar, nós teríamos que conjugar assim, ó. Eu ando, que agora eu ando. Tu andas. Ele anda. Nós andamos. Vós andais. E eles andam. Aí vocês olham assim e falam, tia, a gente nem fala desse jeito. Tu andas? Vós andais? Sim, mas essa linguagem é a linguagem mais formal. Mesmo que a gente, né, nós no nosso dia a dia, nós utilizamos mais a linguagem informal, que é uma linguagem, né, modificada, não é errada, mas é modificada. Mas a gente precisa conhecer a linguagem formal. Até porque a nossa língua já é tão complicada, tão difícil, né? A língua portuguesa é uma língua que ela dá nó na nossa cabeça, na cabeça de qualquer pessoa, né? Eu não acredito que tenha alguém na face da Terra que seja extremamente perfeita na língua portuguesa, porque são muitas coisas, muitas pegadinhas, muitas coisas que vocês podem se confundir, tá? É extremamente normal. Então, a gente precisa conhecer também a parte mais formal da nossa língua. Mesmo que você vai falar assim, mas se eu fosse conjugar isso aqui no nosso normal, seria eu ando, você anda, não é assim? Ele anda, nós andamos, vocês andam e eles andam. Porque a gente utiliza no nosso dia a dia o português mais informal. Né? Nós temos o sotaque, nós temos as gírias, nós temos o jeito né, que cada pessoa tem de falar, mas nós precisamos conhecer esse jeito formal. Então, olha como o pronome ele é importante, tá vendo? Para conjugar o verbo. Na hora de fazer um texto, a gente tem que saber utilizar esses pronomes. Aqui na nossa atividade, né, eu dei essa folha, vocês vão receber ela com essa explicação. E eu fiz um quadro aqui embaixo que fala sobre esses pronomes. Olha, nós temos aqui, né, eu mostrei lá para vocês, eu, tu e ele, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós e eles, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Mas além desses, nós temos outros, ó. Conosco, mim, comigo, também é a primeira pessoa. Nós, nos, conosco. Esse nós e nos dá uma confusão, porque a gente, às vezes, né, confunde, né? Nós vamos, com acento, ó. Ele nos chamou para ir, sem acento. Na segunda pessoa, nós temos o te, ti, contigo, vós, vos, convosco. E na terceira pessoa, nós temos todos esses aqui, ó. Né? Ele ou ela,
ou a, se, lhe, se, consigo, eles ou elas, né? Os, as, se, lhes, se, consigo. Aí, a gente fala assim, tia, mas professora, tem algumas atividades que tem umas palavras que são tão difíceis que a gente não usa no nosso dia a dia. Sim, mas a gente precisa conhecer, tá? Além dos pronomes pessoais, a gente ainda tem os pronomes possessivos, demonstrativos, de tratamento, indefinido, interrogativo e relativo. Fiz uma tabelinha aqui com alguns deles, tá vendo? Que tem algumas que tem aqui, ó, os 3 pontinhos no final, e significa que tem mais, né? Não tinha como a gente colocar todos aqui, mas aqui tem uma boa lista para a gente ter uma noção. Os pronomes possessivos indicam posse, indica que aquele objeto, aquela situação que pertence a alguém. Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa. Os pronomes demonstrativos, como a própria palavra já diz, né, estão demonstrando, estão indicando alguma coisa. Este, esta, esse, essa, aquele, aquela, isto, isso, aquilo e assim vai. Nós temos outros. Os pronomes de tratamento, você, senhor, senhora, senhorita, vossa excelência, vossa alteza, tem vários outros, né? Esse você, a gente coloca muito ele aqui no lugar do tu. Na nossa linguagem informal, do nosso dia a dia, a gente não fala tu. Tu vai ao supermercado hoje? Não. Você vai ao supermercado hoje? Nós que somos mineiros, né? Até comemos um pouquinho da palavra, e em vez de falar você, a gente fala você. Você vai, né? Mas esse é o nosso sotaque regional. Ah, mas esse é errado. Desde que você sabe que não pode escrever se, né? Se você for, que às vezes no texto que a gente vai escrever, a gente tem que colocar o sotaque da pessoa. A gente coloca entre aspas, a gente especifica direitinho que aquele é o sotaque. Dá algumas dicas no texto que aquele é o sotaque daquela pessoa. Mas, na hora de escrever, a gente tem que saber. Vai escrever um documento, um texto, um resumo para a escola, um texto importante. Você não vai colocar se, você vai colocar você, né? Os pronomes indefinidos são aqueles que não determinam especificamente de quem está falando. Algum, nenhum, outro, todo, vários, qualquer, alguém ou algo. A gente vai falar assim, algum menino jogou uma pedra na janela. Quem é o menino? Não sei, algum, né? Pode ser qualquer um. Os pronomes interrogativos. Qual, quais, quanto, que, quem. A gente utiliza muito isso nas frases. E os relativos, que aí também entram alguns, né? Mesmo do interrogativo, dependendo da frase. Que é o que, quem, onde, o qual, a qual, cujo. E aqui repetiu, né? Mas era cuja. Então, assim, esses pronomes, a gente utiliza muito eles no nosso dia a dia e não percebe. Não conhece, às vezes, a utilidade desses pronomes. Então, são muitos pronomes. Nossa língua, como eu falei, é muito complexa, mas a gente precisa aprender e entender um pouquinho sobre cada um deles. Os pronomes geralmente, deixa eu marcar aqui. Os pronomes geralmente acompanham o verbo e sua variação. Ou seja, se o verbo for, né, estiver trabalhando masculino ou feminino, ele vai trabalhar o substantivo, né? Vai indicar essa variação. Vai depender da palavra que ele acompanha. Que o acompanha. Aí observe, vai ter um exemplo aqui, ó. Eu coloquei assim, ontem dançamos a noite toda na festa da Júlia. Qual será que é o substantivo que eu posso colocar aqui? Qual o substantivo? Não, desculpa. Qual o pronome que eu posso colocar aqui? Eu tenho que observar o meu verbo, o verbo dançamos, que vem do verbo dançar. Ontem dançamos a noite toda na festa da Júlia. Nem precisava de pronome aqui, na verdade, né? Mas a frase poderia ficar sem esse pronome, mas nós vamos colocar um pronome aqui. Eu não posso colocar o pronome eu. Ontem eu dançamos, não vai dar certo, né? Ontem tu dançamos, também não. Ontem ele dançamos, não vai. Então aqui, nesse caso, nós só podemos ter aqui o pronome nós. Ontem nós dançamos. Porque o verbo indica isso, ó, o tempo em que o verbo está conjugado, ele indica que isso aqui é o pronome nós. Então, para preencher a lacuna é necessário observar o verbo.
A palavra dançamos está no tempo passado e indica pelo menos 2 pessoas, eu e mais uma. Então, nesse caso, é nós, tá? E aí, nós temos aí pra galera do Sidônio, né? Nós vamos começar a realizar a atividade da página 38 a 45 do livro. Mas nós também temos mais um monte de atividades aqui das folhas que eu enviei para poder fixar esse conteúdo, ok? O pessoal do Germano não vai fazer a atividade do livro, mas vai fazer algumas atividades da folha, tá? Então, nós vamos devagarzinho, vamos fazendo. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no grupo, ok? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa questão dos pronomes. Se não, podem estar me perguntando que a gente explica novamente, ok? Lembrando que, revisando, pronomes são palavras que nós utilizamos para substituir o substantivo. Esse substantivo pode ser próprio, pode ser comum, tá? Nós demos o exemplo aqui. Acho que eu não dei o exemplo aqui embaixo da bola, ó. Eu dei o exemplo né, com o nome Jennifer lá na apostila. E aqui nós temos outro exemplo, ó. A bola rolou para a rua de baixo. Ela estava muito rápida. Então, quem estava muito rápida? A bola, né? Se eu for contar essa história, eu estava jogando bola na rua com meus amigos e o João deu um chute muito forte na bola, a bola rolou para a rua de baixo. Ela estava muito rápida. O objetivo do pronome é evitar essa repetição. Se eu fosse falar o tempo todo bola, nós estávamos jogando bola, a bola foi chutada, a bola quicou, a bola rolou, a bola estava rápida, vai ficar extremamente cansativo, um texto cansativo de você ler. Então, a gente tem que evitar essa repetição, né? A mesma coisa quando eu vou dar um exemplo, eu vou contar uma situação, vou escrever um texto, contar que eu estava, por exemplo, fui na festa com uma amiga. Eu e Roberta estávamos na festa. Roberta e eu fomos à festa sexta-feira. Roberta e eu dançamos a noite toda. Roberta e eu fomos no cinema depois. Aí fica aquela repetição. Nós dançamos, nós fomos. Facilita, desde que você dê informações de quem é esse nós, né? É você e quem? Aí dá essa informação, depois não precisa ficar repetindo. Você pode substituir esses substantivos por esses pronomes, ok? Então, na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre isso, tá?